envolver, Senhor, com teu Espírito. Sentir o perfume da essência do teu amor. Deitar em teu colo e em teus braços me envolver. Sinta o Senhor nessa noite. E sentir o teu coração. Olha o Senhor te abraçando nessa noite. Aleluia. E sentir o teu coração bater. Leva-me ao primeiro amor. Quero sentir o teu calor mais e mais. Oh, estar em tua presença e desfrutar da tua essência. Diga comigo, diga. Leva-me, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, queremos andar contigo, Espírito Santo. Espírito de Deus, eu quero estar mais perto de ti. Oh, aleluia. Oh, leva-me, Senhor. Leva-me, Senhor, pra mais perto de ti. Leva-me, Senhor, pra mais perto de ti. Oh, aleluia. Mais perto quer estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, sempre, Senhor, sempre de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Então, João, capítulo de número 5, a partir do primeiro verso, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque
depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Até aqui, queridos. Meus irmãos, como todo bom israelita, como todo bom judeu, Jesus subiu para Jerusalém, foi para a sede, a capital, a cidade onde tudo acontecia, para celebrar uma das 3 principais festas que todo judeu celebra. Todo judeu celebra ou vai a Jerusalém para celebrar 3 festas durante o ano. Essas festas eles cumprem todos os anos, vão para Jerusalém todos os anos e lá celebram essas 3 festas. E Jesus, como bom judeu, vai a Jerusalém ou volta a Jerusalém para participar daquela festa, para estar onde todo judeu estava, para estar no lugar onde todo mundo estava, naquela festa. Só que acontece algo interessante: em vez de ficar na festa, em vez de ficar onde todo mundo estava, em vez de ficar onde o comes e bebes estava rolando, em vez de ficar no meio da celebração, da festa, dos cantos, porque festa israelita é sinal de muito louvor, de muito cântico, de muita celebração, de muita dança inclusive, mas a Bíblia diz que em vez de Jesus ficar aonde a música está tocando, aonde as pessoas estão dançando, aonde o povo está celebrando, Jesus vai para um lugar diferente. Jesus vai a um lugar que abrigava doentes. Jesus vai a um lugar que reunia milhares de pessoas doentes, chamado Tanque de Betesda, um lugar com 5 pavimentos, 5 entradas também, que até hoje, se você for a Jerusalém, você pode visitar as ruínas desse tanque, desse lugar que Jesus esteve. Nós estaremos lá daqui a alguns meses. Você pode ir conosco na nossa caravana para Israel, para o Egito. Nós vamos visitar esse lugar onde esse homem esteve. Lá ainda está todos os escombros e também tudo onde Jesus esteve para curar esse homem. Mas parece que aquele lugar era um depósito de doentes. O que nós vamos lendo na Bíblia aqui, parece que aquele era o lugar de pessoas que estavam desenganadas pela medicina da sua época. O que parece, enquanto nós vamos lendo, é que toda pessoa que estivesse desenganada pela medicina da sua época, ia para aquele tanque, ficava naquele tanque, ia ficar lá. Porque essas pessoas estavam movidas por um fiapo de esperança.
Uma linha bem pequena de esperança movia o coração deles. Qual era esse fiapo de esperança que levava tanta gente doente, aquele depósito de gente acamada, aquele depósito de gente enferma, com todo tipo de enfermidade? A esperança era que o texto nos informa que de tempo em tempo havia uma crença, havia uma lenda, que um anjo passava por ali, descia naquele lugar e movia as águas, mexia nas águas do tanque. E o primeiro doente que entrasse na água, entrasse no tanque, após ela ser movida pelo anjo, era curado imediatamente. Esse fiapo de esperança levava as pessoas até ali. De quem sabe ver a água se mexer, pular naquele tanque e ser curado daquela enfermidade que a medicina da época havia desenganado eles. Por isso, muita gente se reunia ali, se aglomerava ali. O texto diz que haviam doentes de todo tipo. Você pode imaginar, quando aquela água se movia, o que essa gente fazia? A Bíblia diz que só tinha nego doente. Gente ruim mesmo, no estado de saúde, desenganado, sem esperança alguma, via aquela água agitada, de repente eles se jogavam lá. E talvez seja por isso, e nós também não somos diferentes desses homens, dessas pessoas. Quando a gente fica sabendo de um lugar que você vai e pode mudar a sua vida, todo mundo vai lá, sim ou não? A gente não é diferente dessa gente. Quando a gente ouve que tem um negócio novo aí, uma pirâmide nova aí, que você em 6 meses fica rico, vai todo mundo atrás. Todo mundo quer ir ver o negócio. Todo mundo quer ir participar desse negócio. Não, quero ver rico em 6 meses, estou dentro desse negócio, né? E esquece que riqueza só vem com trabalho, e muito trabalho, né? E fé em Deus. Mas as pessoas estavam se reunindo ali. E esse homem que Jesus vai falar com ele, vai conversar com ele, esse homem é a síntese do desengano. Esse homem é o resumo de uma pessoa com falta de esperança, de alguém que entregou os pontos, de alguém que estava abandonado pela família. Ele diz para Jesus: eu não tenho ninguém, eu sou sozinho, eu estou aqui sozinho. E o que me chama a atenção é que no meio daquela multidão, no meio de tanto doente, Jesus podia entrar naquele tanque, levantar uma das suas mãos, liberar uma palavra e todos os doentes serem curados imediatamente. Podia ou não? Claro que podia. Jesus podia curar todo mundo de uma vez. Ele tem todo o poder no céu, na terra, no lugar onde for. Ele podia levantar sua mão e dizer: sejam curados, e todo mundo ser curado. Mas Jesus começa uma conversa com um homem que estava ali há 38 anos. Então o negócio era antigo, as águas se moviam, fazia tempo. Minha idade praticamente. Não fiz 38 ainda, vou fazer, né? Próximo ano. Mas olha que coisa, de repente, do nada, Jesus fita os olhos naquele homem. Jesus tem uma fixação por aquele homem. Jesus vai conversar com aquele homem. E a conversa, o milagre, a cura, o tratamento, tudo o que Jesus fez com aquele homem, revelam para nós 3 verdades irrefutáveis a respeito de Cristo, que eu quero conversar com você, compartilhar com você hoje. Todo esse texto, toda essa conversa, todo esse milagre revela para nós 3 verdades imutáveis, irrefutáveis, verdades que eu preciso saber a respeito do meu Jesus, verdades que precisam estar inseridas no pacote que eu tenho de fé, no pacote que eu tenho de crença em Deus, no pacote que eu sei que eu preciso viver com Deus. Precisam estar essas 3 verdades que ninguém é capaz de mudar. E essas 3 verdades aparecem nesse contato de Jesus com esse homem, nessa conversa de Jesus com esse homem, nesse relato, nesse breve
bate-papo que Jesus tem com ele e a sua cura e o seu milagre revelam as 3 verdades irrefutáveis a respeito de Jesus que eu quero dizer para vocês hoje. A primeira delas a primeira verdade que aparece nesse texto, que revela um lado de Jesus impressionante para nós, e que todo cristão e toda pessoa não pode esquecer Jesus sabe. Repita comigo, Jesus sabe. Essa é a primeira verdade que se aparece nesse texto. O versículo 6 que nós lemos, diz que quando Jesus chega no tanque, ele se dirige ao homem, porque ele sabia que o homem estava ali há 38 anos. O versículo 6 diz, e sabendo Jesus que o homem estava há 38 anos, foi falar com ele. Ou seja, a primeira verdade desse texto é que Jesus sabe todas as coisas ao seu respeito. Jesus não foi falar com o homem porque alguém lhe contou o caso dele. Jesus não foi conversar com aquele homem porque alguém fofocou para Jesus e disse, Jesus, dá uma atençãozinha para esse homem, ele está precisando. A Bíblia diz que Jesus foi falar com aquele homem porque sabia de sua vida, sabia do seu histórico, sabia que ele estava ali há 38 anos. O que eu quero dizer a você essa noite é, Jesus sabe tudo a teu respeito. Jesus penetra pelos corredores do seu passado. Jesus anda e abre todas as gavetas mais secretas da sua vida. Jesus sabe todos os diagnósticos a respeito de você. Jesus sabe tudo a nosso respeito, meus irmãos. Jesus pode curar as doenças do corpo e as doenças que estão dentro de nós. Jesus pode curar as doenças para as quais você não encontra remédio na farmácia, que você não encontra solução na medicina, que não há explicação humana ou talvez consciente que te faça compreender o que está acontecendo. A primeira verdade sobre Jesus Ele sabe tudo a teu respeito. Ele vasculha a sua vida. Nós estamos hoje diante daquele que tem os olhos como chamas de fogo, aleluia. Ele vê tudo, ele viu tudo, ele conhece tudo a teu respeito. E esse Jesus está aqui essa noite, e esse Jesus nos diz que onde 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele se faz presente. Jesus está aqui hoje. Talvez você veio à igreja hoje, e você está dizendo assim, o que eu estou fazendo aqui? Talvez você veio à igreja hoje e está dizendo, eu nem sei porque eu estou aqui. Não sei porque eu estou aqui. O que eu vim fazer aqui hoje? Jesus sabe, querido. Jesus sabe porque você veio aqui hoje. Jesus sabe porque você está aqui agora. Jesus sabe porque exatamente hoje você entrou por essas portas. Jesus sabe tudo a nosso respeito. Ele não fica nada diante dele escondido. Semana passada, no final de semana passada, eu preguei e ministrei num congresso de casais, lá em Águas de Lindóia, de um outro ministério. E no final, um homem veio me perguntar, veio falar comigo, conversar comigo. E esse homem disse assim, pastor, posso falar com o senhor? Um homem sério, assim, sisudo, disse, claro meu filho, claro que pode. Ele disse, eu queria dizer para o senhor, que eu não sei o porquê que eu vim nesse congresso de casais. Aliás, eu sei, eu vim só para agradar minha mulher, porque ela está me perturbando, faz tempo, pai, vamos no congresso de casais, vamos no congresso de casais, e eu vim. 3 dias depois de nós estarmos aqui, eu quero dizer para você que eu entrei nesse congresso, fiquei nesse auditório, ouvi a palavra, e eu não sabia o que eu estava fazendo aqui. Mas hoje, eu sei o que eu vim fazer aqui. Ora por mim que eu preciso entregar minha vida a Cristo.
Você talvez não sabe o que você veio fazer aqui, você não sabe o porquê você está aqui, ou talvez você veio só para agradar alguém, mas eu quero dizer para você que Jesus conhece tudo a teu respeito. Você pode tentar esconder, você pode fingir que nada está acontecendo, você pode tentar encobrir, mas Ele anda pelos corredores do teu passado, do teu presente, conhece toda a tua vida, conhece toda a tua história. A primeira verdade que aparece aqui é que o meu Jesus sabe de tudo que se passa na nossa vida. Você acha que não sabe o que está acontecendo, mas Ele sabe. Você acha que perdeu o controle, Ele não perdeu. Você acha que algo está oculto, mas não diante dos olhos dele. Jesus sabe tudo a teu e ao meu respeito, querido. A primeira verdade que aparece aqui é que Jesus sabe. Ele sabe, irmão. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está enfrentando, Ele sabe como está a sua família, Ele sabe como estão os seus dias, Ele sabe como foi essa semana, Ele sabe como está o teu mês, Ele sabe como é que vai terminar o teu ano, Ele sabe tudo a teu respeito. Nada foge aos olhos de Jesus. A segunda verdade que aparece sobre Jesus aqui nesse texto está no versículo 6 e 7. Os versículos 6 e 7 mostram a segunda verdade a respeito de Jesus nesse texto. O verso 6 e o 7 diz assim: quando o viu deitado e sabia que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Esses dois versos revelam a segunda verdade sobre Jesus. Por que Jesus pergunta para um doente há 38 anos se ele quer ser curado? Você conhece algum doente que não quer ser curado? Você conhece alguém que está há 38 anos numa maca, mas não quer ser curado? Não, Jesus, eu não quero ser curado, estou bem assim. Eu não ando há 38 anos, mas está bom, não precisa fazer nada não, está tudo bem. Você conhece alguém que esteja doente que não quer ser curado? Alguém que seja ruim que não quer melhorar? Alguém que vai de mal a pior, mas não quer se levantar? Por que Jesus fez essa pergunta a esse homem? Por que Jesus vai perguntar a um homem doente se ele queria ser curado? Se Jesus perguntasse em voz alta: alguém aqui quer ser curado? O que vocês acham que ia acontecer? Um alvoroço, uma doideira local. Mas Jesus só perguntou para esse homem. E a segunda verdade sobre Jesus: a primeira é que ele sabe, a segunda é que Jesus se importa. A primeira verdade sobre Jesus é que ele sabe, a segunda é que ele se importa. Por que isso, pastor? Porque essa pergunta, a pergunta de Jesus àquele homem, foi a senha para abrir os cofres mais secretos da vida daquele cidadão. A pergunta de Jesus foi para acessar os arquivos mais antigos e fechados da vida daquele homem. Porque aquele homem não era um homem doente apenas exteriormente. Aquele homem não estava preso apenas a uma maca, ele estava preso também ao seu passado. Aquele homem não estava apenas fixado por uma paralisia, mas ele estava também acorrentado pelos problemas, fracassos, pecados e abandonos do seu passado. Jesus revela isso no verso 14. Você pode olhar, tempo depois, Jesus encontra o homem no templo e diz: você está curado, mas não peque mais, para que você não volte a ficar pior do que você já estava. Jesus diz: não volte a pecar. O que Jesus está falando? Jesus está falando, irmãos, que aquele homem não era apenas acorrentado a uma doença. Não estava preso apenas a uma doença exterior, física, apenas no corpo. Ele tinha uma doença interior.
Ele vivia cheio de culpa, doente por fora, doente por dentro, e Jesus sabia de tudo isso, assim como quando conversou com a mulher samaritana em João capítulo de número 4. A Bíblia diz que Jesus encontra no poço de Jacó uma mulher samaritana, e ela começa a discutir com Jesus religião. Ela quer saber se tem que adorar em Jerusalém, se tem que adorar aqui, se tem que adorar ali. E a Bíblia diz que Jesus fala para ela: minha filha, eu não quero discutir religião com você, vai e chama o teu marido. Ela fica pensativa, Jesus já emenda e diz: é verdade, eu sei que você não tem marido, porque o homem com quem você vive não é teu marido, e você já teve 5 maridos e não ficou com nenhum. Então Jesus vai falar com ela que o problema dela não era onde adorar, religião. O seu problema não é igreja, não é religioso, é o que está dentro de você. O que Jesus está dizendo aqui é que esse homem estava tão preso na sua maca como estava preso no seu passado. A doença dele também era interior. Ele revela para Jesus: eu não tenho ninguém. Ele sentia-se abandonado, rejeitado, desamparado, sem família, largado pela vida, largado pela família, num lugar que era um amontoado, um depósito de gente doente. O homem está rejeitado. O homem tem uma doença interior, que talvez era mais forte até do que a exterior. E a pergunta de Jesus foi para ele revelar o seu interior, foi para ele mostrar o que estava dentro dele, foi para ele abrir o coração e dizer o que realmente estava acontecendo. Você pode tentar fingir, você pode fechar os arquivos da sua vida, como alguém fecha rapidinho o seu computador quando não quer que outro veja o que ele está mexendo, o que ele está acessando. Você pode fingir que nada aconteceu, mas Jesus sabe, Ele sente a nossa dor, Ele se importa, e o que eu acho mais lindo é que Ele está interessado em nos curar por completo. Jesus não quer curar apenas o corpo, apenas doenças físicas, Ele quer nos curar por completo. Ele não queria curar aquele homem só fisicamente. Ele queria libertar aquele homem do seu passado de culpa, do seu fracasso de pecado que, quem sabe, afastou a família, o fez viver abandonado, o fez ser um desamparado, o fez ser um largado pelas ruas, pelas sarjetas da vida. Aquele homem tinha uma doença interior tão grande e grave quanto a sua exterior. E ele confessa que estava desamparado, abandonado, largado pela família. E eu acho isso extraordinário. Jesus perguntou: você quer ser curado? Para dar a chance dele abrir o coração. Querido, Jesus está aqui hoje. E ele pergunta: você quer ser curado? É a chance de você abrir o coração, abrir as gavetas mais secretas da tua vida. É a chance de você deixar que Ele acesse tudo que está lá dentro de você, e você ser curado por completo, curado desse passado, curado dessa dor, curado dessa corrente de culpa que te amarra, que te aprisiona, que não te deixa viver a vida abundante que Deus tem para você. Esse homem se sentia sem valor, sem importância, irrelevante, totalmente rejeitado, e Jesus vai tratar com ele. E Jesus vai curá-lo. Jesus fixou os olhos naquele homem, porque queria curá-lo por completo. Jesus perguntou se ele queria ser curado, para que ele pudesse abrir a sua caixa de segredos. Porque há pessoas que estão nas igrejas, há pessoas que estão cheias de fé, mas elas têm também uma porção de dores, de traumas, de medos escondidos, guardados, que elas não perdoaram, que elas não foram curadas, e elas continuam assim. Como há pessoas que se casam o mais rápido que podem, porque elas querem fugir de algo dentro de casa. Como há pessoas que são marcadas pela dor do abuso na infância.
Como há pessoas que não vivem a vida abundante para ela por causa de um passado de agressão, por causa de uma traição. Como há casamentos acorrentados ao passado por causa de coisas, quedas, perdas, fracassos, mortes, coisas que eles perderam e eles não conseguem mais viver. Jesus quer curar você, Jesus quer perdoar você, Jesus quer libertar você dessa doença interior. Eu li essa semana uma história de um médico que cabe direitinho aqui nesse ponto de que Jesus se importa. Eu li a história de um médico, contada por um médico, a respeito de uma moça chamada Doralice, que vivia no Espírito Santo, estado do Espírito Santo. E essa moça, numa loucura da vida, numa doideira da vida, Doralice, que era uma menina, uma moça linda, bonita, cheia de futuro, cheia de perspectiva, cheia de esperança, e que os pais depositavam tudo isso nela, tentou o suicídio tomando uma grande quantidade de soda cáustica. E os pais lá de Vitória, no Espírito Santo, desesperados, internaram a menina. E o que aconteceu é que, como ela tomou uma quantidade muito grande, houve um estrago geral por dentro dela. E trouxeram ela para o Emílio Ribas, em São Paulo, porque ficaram sabendo de um grande médico, especialista nessa área, e essa moça ficou internada meses no Emílio Ribas, em São Paulo, e esse médico fazendo inserções, e ele conta cirurgias diversas nela, porque várias partes dos órgãos internos dela foram danificadas, se perderam. Ele teve que fazer várias cirurgias, ela passou por uma sessão de várias cirurgias. O homem era um especialista na área. E depois de uns 4 meses e meio, ele conta que a moça melhorou, as cirurgias deram certo, e ela recobrou seu estado. Então ele deu alta para ela, ela saiu do hospital, voltou para casa. E esse médico então estava muito feliz por causa da recuperação de um caso como esses. E ele então ia logo depois, dias depois, para um congresso de medicina fora. E ele disse: eu vou levar inclusive o testemunho dessa menina, desse caso, dessa paciente que eu atendi aqui, que eu tratei aqui. Ele então se prepara, leva todos os arquivos, começa a reunir os arquivos, para ele inclusive contar um médico extraordinário, como tantos que nós temos hoje. E ele então, quando chega perto da viagem, recebe uma ligação da mãe da menina, que alguns dias depois dela ter tido alta, ela tenta outro suicídio, e dessa vez ela morre. Doralice se matou. O médico ficou desolado, desmarcou sua viagem e fez algo que eu acho muito especial em muitos médicos nos dias de hoje. Ele desmarca tudo e vai para o enterro da Doralice. Vai lá no enterro daquela menina, daquela moça. E ele contando no seu relato, no seu artigo, ele diz que quando ele chega na sala de velório, as pessoas se surpreendem, porque ele vai direto ao caixão, debruça sobre o caixão, começa a chorar, e ele começa a pedir perdão. E há uma comoção geral no velório, porque até em voz alta ele começa a chorar, e ele começa a pedir perdão para Doralice, e a frase dele, as palavras dele são: Doralice, me perdoa, porque eu fui capaz
de curar suas feridas exteriores, de fazer diversas cirurgias, de costurar você por dentro, mas não fui capaz de curar a doença que havia na tua alma. E há uma comoção geral junto dos pais. E aquele médico, aliás, escreveu um artigo extraordinário esses dias. E eu o li essa semana. E o que eu quero dividir com você hoje? Jesus vai conversar com esse homem, porque sabia que a doença dele não era só física. Era interna. Interna no sentido de coração, de alma, de interior. Onde às vezes a medicina não chega, homem nenhum chega, mas essa noite, querido, Jesus vai conversar com aquele homem, porque ele se importa com a doença que ninguém acessava, com o abandono, com o desprezo, com a rejeição, sozinho, sem família. E o que eu quero dizer para você essa noite é que Jesus pode fazer uma faxina no seu passado, é que Jesus pode visitar as suas lembranças mais amargas, é que Jesus pode curar as suas dores mais antigas, é que Jesus pode tocar onde homem nenhum toca, é que Jesus é capaz e se importa com você, para que você tenha uma cura completa, aleluia. Ele se importa. Jesus pode ir onde ninguém vai, queridos. E ele foi conversar com esse homem, porque esse homem precisava de uma cura, tanto física, como na sua alma, na sua psique, no seu interior, num lugar onde ninguém acessava. Porque também é estranha a resposta dele. Jesus disse: você quer ser curado? Ele não diz. Porque quando alguém te pergunta uma questão como essa, você quer ser curado? Você poderia dizer 3 coisas: sim, não, ou você pode dizer o quê? Espera um pouquinho, vou ficar mais um pouquinho aqui nessa doença, nessa marca, dá um tempinho aí, Jesus, quem sabe daqui a pouco. Seriam as 3 respostas mais lógicas: sim, não ou espera. Mas esse homem dá outra resposta, ele diz: eu não tenho ninguém. Esse homem diz: eu estou abandonado, eu estou largado, eu estou jogado nesse tanque aqui há 38 anos, não tem um ser humano que me ajude, minha família me deixou, eu estou largado. E Jesus no versículo 14 diz: seu problema eram seus pecados, seus traumas, seus medos, seus fracassos lá do passado, como é o problema de muita gente que vive, mas não se liberta, não se desacorrenta desses traumas, desses medos, desse sentimento de culpa. E essa noite, Jesus se importa com você. Ele não trata você apenas como uma massa religiosa. Jesus não nos trata apenas como um povoado religioso. Jesus se importa com tua dor, com teu passado, com tua vida. E Ele quer tocar em você essa noite, querido. Então a primeira verdade sobre Jesus é que Jesus sabe. A segunda verdade é que Jesus se importa. E a terceira verdade que aparece nesse texto a respeito do nosso Jesus é que Jesus pode. Jesus sabe, Jesus se importa e Jesus pode curar você por completo hoje aqui. Ele não só sabe, Ele não apenas se importa, mas Jesus pode te curar. E Jesus dá uma ordem àquele homem tão estranha quanto sua pergunta. A ordem que ele dá é: levanta, pega sua maca e anda. O homem podia dizer: Jesus, eu estou 38 anos nessa maca, não sei o que é andar. E o Senhor está me mandando levantar e andar. É tão estranho quanto a pergunta. A ordem é tão cheia de incógnita como a pergunta. Mas o que eu quero dizer para você hoje
é que aquele que dá a ordem, dá o poder para cumprir a ordem, aleluia. Aquele que diz se levanta, é o que fortalece, é o que tem poder, é o que dá graça, é o que dá o sustento para que você possa cumprir essa ordem. Não importa quanto tempo você carrega essa doença, seja ela física, seja ela interior, seja ela com explicação da medicina, seja ela uma incógnita para todos, Jesus pode curar você. Aquele que está dando aquela ordem é aquele que dá a ordem e os céus obedecem. É aquele que dá uma palavra e a terra obedece. Aquele que está dando a ordem é Jesus, que diz algo e até os demônios obedecem, os animais obedecem, o mar obedece, a tempestade obedece, os ventos obedecem. Quem está dando a ordem é aquele que era, que é e que há de vir, é o Todo-Poderoso, que todos obedecem sua voz. Glória ao nome dele. Meu irmão, minha irmã, não importa a gravidade do seu problema, Jesus não conhece impossíveis. Ele sabe tudo, Ele se importa. A cura do homem foi completa, não foi só física, foi por dentro, foi por fora. Foi total, foi plena. O que Jesus quer fazer conosco é nos dar vida abundante, cura completa, e Ele está aqui, e Ele pode te curar hoje, aleluia. Ele pode curar você hoje mesmo. Sabe o que eu acho lindo em Jesus? É que Ele não era um curandeiro qualquer, que estava passando pelos vilarejos e jogando cura para todo mundo. Jesus não era um curandeiro qualquer. Ele vai ressuscitar Lázaro, mas antes de ressuscitar Lázaro, ele ouve Marta, ele ouve Maria, e ele chora à porta do túmulo, porque Jesus não era um curandeiro. Jesus é mestre, é Senhor, é salvação, é vida. Jesus quer nos curar por completo. Ele não quer curar só fisicamente. Ele não veio curar para ter popularidade. Jesus não estava curando para ser popstar. Tanto é que ele está no meio daquele bando de doentes. Ele cura um homem e a Bíblia diz que ele desaparece no meio da multidão. Se fosse hoje, ele botava na televisão. Se fosse hoje, é testemunhar o homem. Mas Jesus sai pelo meio da multidão, que Ele não veio ser popstar, Ele veio curar o ser humano por completo, Ele veio restaurar a tua vida por completo, Ele quer curar o teu físico, mas a tua alma, o teu espírito, salvar você, curar sua família, fazer você viver, enquanto está nessa terra, uma vida plena e abundante. E olha que coisa que é aqui. Isso é típico de curandeiro dos nossos dias. Eu digo, Jesus vai te curar. E aí ele não cura. Aí você diz para mim, pastor, Jesus não me curou. Aí eu digo, é você que não teve fé. É isso que curandeiros hoje fazem. Se cura, é porque ele tem o poder de curar. Se não cura, é porque o doente não tem fé. Eu quero lhe dizer que esse homem não tinha fé nenhuma. A Bíblia diz que os fariseus o encontram e ele não sabe nem quem tinha curado ele. Ele diz, olha, eu não sei nem quem me curou, só sei que o homem que me curou mandou eu pegar minha maca e sair andando, eu estou andando. Ele nem sabia quem é que tinha curado ele. Ele nem conhecia quem tinha curado ele. Ele nem sabia quem era Jesus. Eu quero dizer para você, você pode até não ter mais fé, você pode até ter perdido a esperança, não pode haver nenhuma crença em você, mas há
poder em Jesus. Você pode não acreditar, mas Ele acredita na tua cura. Você pode não acreditar, mas Ele acredita na tua recuperação. Você pode não acreditar, mas Ele crê que pode te levantar, te curar, te fazer de novo, te dar uma nova vida, te dar um futuro de esperança. Aleluia. Mesmo que você não creia, Jesus crê. Mesmo que você nem o conheça, Ele te conhece. Você nem sabe quem Ele é direito, mas Ele sabe quem você é por completo. Ele cura, não porque quer ser um curandeiro. Ele cura e traz por trás da cura todo esse ensino que nós estamos tendo hoje. Meu amado irmão, minha querida irmã, Jesus quer curar você por completo. Quer libertar você. Quer curar você dessas correntes. E eu quero convidar você hoje para nós ficarmos em pé e orarmos. As 3 verdades sobre Jesus são: Ele sabe, Ele se importa e Ele pode. Vamos repetir? Ele sabe, Ele se importa e Ele pode. Mais uma vez, Ele sabe, Ele se importa e Ele pode. Ele pode, querido. Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, diz a Escritura. Hoje, feche seus olhos. Eu vou orar por você. Esse é o seu momento com Deus. É o seu momento com Jesus. E eu sei que Ele vai te curar hoje. Eu sei que essa noite é noite de cura. E por isso, eu quero que você ore. Deixe Jesus abrir os cadeados que estão fechados na tua alma, no teu coração. Deixe Ele visitar você. Deixe Ele tocar em você. Deixe Ele curar essa dor. Senhor Jesus, estamos diante de Ti esta noite. Senhor, eu creio que Tu és o mesmo. Eu creio que o Senhor não mudou. O Senhor ainda sabe. O Senhor ainda se importa. E o Senhor ainda pode curar o corpo, a alma, a psique. O Senhor ainda pode chegar onde ninguém chega. O Senhor ainda pode tocar onde homem nenhum toca. E nessa noite, Senhor, eu oro agora. Se há alguém aqui, Senhor, com uma enfermidade física no seu corpo, há tanto tempo, há tantos anos, Senhor, eu oro, Tu podes curar, cura hoje, restaura hoje, dá vitória, Senhor, sobre o poder desta enfermidade. Senhor, põe Tua mão sobre essa dor, essa enfermidade agora, e restaura, e cura. E Senhor, eu também quero orar hoje por pessoas cuja doença é interna, cuja doença está vinculada a um passado de dor, a um trauma, a um abandono, a uma rejeição, a um pecado, a um fracasso. Eu quero orar, Senhor, por aqueles que quem sabe não estão acorrentados a uma enfermidade física, a uma maca, mas estão acorrentados a um passado de dor, a um abuso, uma agressão. Estão acorrentados a uma traição. Estão acorrentados a um pecado que não os deixa, a um sentimento de culpa que não os abandona. Espírito Santo de Deus, vem hoje como um rio passar neste lugar e visitar as margens e curar tudo aquilo que está às margens, todo lixo deixado às margens, todo medo, toda depressão, toda síndrome do pânico. Senhor, toda essa dor que nós não conseguimos chegar,
que eu não enxergo, eu não encontro, eu não tenho solução, mas o Senhor que curou aquele homem há 38 anos, pode tocar hoje nessas vidas e curá-las por completo. Minha oração é: cura esse pai por completo, cura essa mãe por completo, cura esse filho por completo, cura essa filha por completa. Senhor, Tu não és um Deus que põe remendos, Tu és o Deus que cura totalmente. Tu não és um Deus que faz coisas superficiais, Tu és o Deus que vai no íntimo, no interior. E eu oro agora: visita e cura e restaura por completo as nossas vidas essa noite. Cura para uma vida abundante, Senhor. Cura para uma vida sem prisões. Cura para uma vida totalmente nova, plena, liberta, livre de qualquer prisão. Cura-nos hoje aqui, Senhor. Cura-nos hoje aqui, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Você pode erguer suas mãos e dizer isso para o Senhor? Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Aleluia! Diga assim, igreja: Senhor, sara a minha dor, toca na ferida com as tuas mãos, meu coração, meu Pai, Pai. Diga, igreja: Tu és o médico dos médicos, enxugue as minhas lágrimas e me faz viver da fé. Diga comigo, cante, diga: cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor.